Uma técnica muito famosa da lei da atração é a técnica 33 vezes 3. Com essa técnica, você consegue manifestar qualquer coisa, manifestar qualquer desejo em 3 dias. Mas será que você está fazendo a técnica do jeito certo? No vídeo de hoje, eu vim te explicar o passo a passo detalhado de como fazer a técnica 33 vezes 3. Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho os meus estudos, as minhas experiências com a lei da atração e o que existe por trás das técnicas de manifestação da realidade. Se você já fez a técnica 33 vezes 3 e não teve resultado, ou você começou a fazer agora, descobriu agora, começou a fazer, não sabe se está fazendo certo, ou se nunca ouviu falar nela e quer aprender hoje o jeito certo, passo a passo detalhado, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar exatamente como fazer a técnica 33 vezes 3. Essa é uma técnica muito difundida na internet, mas o que acontece é que muita gente tem dúvida de como fazer da forma certa, qual o passo a passo fazer. E hoje eu vim te explicar exatamente isso, para que você entenda o jeito certo, a forma correta de fazer. Nesse vídeo eu vou te explicar primeiro o que existe por trás da técnica, ou seja, todos os ingredientes secretos que tem por trás da técnica, porque entendendo isso você consegue perceber o que é essencial que você precisa fazer. Quando você entende o que é essencial, você deixa de cometer erro. É como se fosse uma receita. Quando você aprende como fazer a receita, para que cada ingrediente serve, o que existe por trás daquela receita, você não tem mais como errar, porque simplesmente você passa a dominar a receita. E aí, a partir disso, quando você domina a receita, não tem como você cometer erro, como você deixar de colocar o ingrediente específico, ou simplesmente trocar ou não fazer a receita com a forma certa, com o modo de preparo certo. E para você entender o modo de preparo, o passo a passo, primeiro você precisa entender os ingredientes. Então eu vou te explicar exatamente o que está por trás da técnica, vou trazer conhecimentos aqui de física quântica para você entender. Não vou me aprofundar tanto, vou te explicar exatamente o que você precisa para você fazer essa técnica da forma certa, beleza? Além disso, eu vou te explicar o passo a passo detalhado para que você consiga fazer a técnica no seu dia a dia e o mais importante, vou te contar um componente secreto que você precisa fazer, o componente mais importante dessa técnica para que você faça da forma certa e obtenha os resultados que você deseja, ou seja, consiga manifestar qualquer coisa em 3 dias. Então, já curte esse vídeo para eu saber que você gosta desse assunto, clica em se inscrever no canal porque eu sempre trago vídeo novo, conteúdo novo, explicando como funcionam as técnicas de manifestação da realidade, explicando sobre lei da atração, física quântica. Então, já clica em se inscrever para você não perder nenhum conteúdo e, claro, ativa as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar. Se você só se inscreve e não clica no sininho, o YouTube não te avisa. Então, clique em se inscrever e clica no sininho para que ele fique com essas duas anteninhas ligadas aí para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo. Agora, bora lá, chega de enrolação e eu vou te explicar aqui cada passo que você precisa saber para você colocar essa técnica de uma vez por todas na sua vida e ter os resultados que ela oferece. Bom, e como eu falei aqui, eu vou começar dando uma introdução básica de física quântica para que você entenda realmente os componentes, o que está por trás dessa técnica, como que essa técnica funciona, tá? É isso importante para você saber, porque sabendo isso, você vai entender o que você está fazendo em cada passo da técnica. Você não vai estar só repetindo o que alguém te disse, sem entender por que você está fazendo isso, sem entender o propósito daquilo que você está fazendo. Quando você entende o propósito, você consegue fazer da forma certa, tá bom? Então eu vou te explicar agora o propósito dessa técnica com base na física quântica. Eu vou te ensinar alguns conceitos aqui, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Vou te explicar de forma que você compreenda como que esses conceitos se aplicam depois na técnica, tá? Olha só, o ambiente que a gente vive, tudo que a gente vê aqui nesse universo que a gente chama de universo físico, é formado por uma pequena partícula chamada átomo. Átomo. Com certeza você ouviu isso no tempo da escola, né? Então o átomo é o que compõe tudo nesse ambiente. Seja a câmera que eu tô gravando esse vídeo, o meu corpo, a blusa que eu visto, o microfone, você, as pedras, o sol, o céu, tudo é composto por átomo. Átomo é a molécula que compõe tudo que há. E o átomo, ele é composto por algumas moléculas ainda menores, chamadas
prótons e elétrons, tá? E aí, quando os cientistas vão lá e estudam mais a fundo ainda o que existe, o que compõe os prótons e elétrons que compõem o átomo, eles percebem que tudo que existe é nada. Pois é, tudo que existe, tudo que compõe um átomo, que é no caso que compõe os prótons e elétrons, é o que chama de vácuo quântico ou pura energia potencial. Tá? Então, tudo que existe, na verdade, que você vê aqui nesse mundo físico, é pura energia potencial. Essa energia vibra constantemente, os prótons e elétrons que compõem o átomo, eles vibram constantemente e formam o que a gente chama de campo quântico. Tá? Isso que chama de campo quântico. Talvez você tenha ouvido em algum vídeo falando de física quântica, não entendeu? Mas é isso. Tudo que existe é formado por átomo. Esse átomo é formado por pequenas moléculas chamadas prótons e elétrons. E quando os cientistas vão lá e observam a fundo o que compõe esses prótons e elétrons, eles observam que o que compõe eles simplesmente é energia potencial, também conhecida como vácuo quântico. Tá? O vácuo quântico é a energia que forma tudo, que dá forma a tudo. O que a gente chama isso, que a gente conhece na forma religiosa, seria Deus. É a energia que formou tudo que há. Né? Quando você vê na Bíblia, explica o quê? Que nada existia e a partir daquela energia criou o céu, criou a terra. Então Deus é uma pura consciência, uma energia que formou tudo que há. Então esse vácuo quântico, essa energia potencial, cria tudo que existe nesse universo. Então essa energia potencial que vibra em alta frequência é o que forma tudo o que há, né? Nós somos 99% energia, 99,9999 infinito por cento energia e 0,1% matéria. Mas por que a gente é sólido, né? O que acontece? Essa energia potencial que vibra em alta frequência, ela reduz a vibração para conseguir se formar, vamos dizer assim, dar forma ao que a gente observa, como o nosso corpo físico, como as coisas sólidas que a gente vê nesse universo. Mas tudo aqui, até esse ambiente que a gente chama de nada, o que está aqui em minha volta, que seria o ar, vamos dizer assim, né? Também é formado por essa energia, tá? Então ela forma tudo que há. O que é sólido simplesmente é essa energia condensada numa frequência mais baixa, vibrando mais devagar, em ondas mais lentas, e aí dá essa ilusão do que é físico, entende? Então isso é o que há, isso é o que existe, o que a gente observa aqui nesse universo. Tá bom? Então, primeiro ponto é você entender isso, esse conceito de que tudo é energia, tudo é uma onda de informação potencial. Como assim uma onda de informação potencial? É uma única energia que pode formar qualquer coisa. Percebe que eu disse que tudo, a pedra ao sol, é formado pela mesma energia. Eu, você, um cachorro, um gato, uma pedra, a minhoca, enfim, um pedaço de plástico, tudo é formado por essa única energia. Então essa energia tem potencial de se transformar em qualquer coisa, desde que a frequência dela se combine para transformar no que você precisa. Então pessoas, né, objetos são simplesmente variações de frequência, tá bom? Mas ela tem potencial para se transformar em qualquer coisa. Então tudo é simplesmente uma onda de possibilidade, infinitas possibilidades nesse campo quântico. Então, quando a gente deseja algo, o que acontece? Essa energia, né, que a gente emana quando a gente pensa e deseja sobre algo, ela já é uma possibilidade nesse campo quântico. Ela é uma infinita possibilidade nesse campo quântico. Qualquer ideia que a gente coloca nesse vasto campo de energia que existe, ela já é uma possibilidade, ela já existe em forma de onda, tá? Ela existe em forma de onda. O que aconteceu ainda? Ela não se transformou em matéria. Ela precisa se transformar em matéria como eu, como você. Ou seja, uma manifestação, um desejo que você conseguiu manifestar é uma onda de possibilidade, né, que veio desse potencial de energia, essa energia potencial que se transforma em qualquer coisa. Esse desejo simplesmente se saiu de onda de informação e se transformou em partícula, tá? Então qualquer desejo que você tenha, antes ele é uma onda de informação, por isso que fala muito, né? Tudo antes de existir físico é simplesmente uma ideia, né? Qualquer coisa é uma ideia antes de se tornar físico, porque qualquer coisa antes de se tornar físico é uma onda de informação
que você transforma em uma partícula, tá? Nesse 1% matéria, diminuindo a frequência e transformando numa matéria. E como que acontece esse processo de transformar uma onda em uma partícula, em uma matéria? É o que chama de colapso da função de onda. Às vezes os termos em física quântica podem parecer um pouco confusos, mas eu quero te explicar justamente para você entender na prática mesmo, no seu dia a dia, como isso acontece quando você está fazendo uma técnica, tá? E você vai perceber logo à frente, quando eu te explicar o passo a passo, o quanto isso tem sentido para você entender o que é que você está fazendo na hora que você está fazendo a técnica, e aí sim você vai conseguir fazer a técnica de forma que ela funcione para você da forma certa. Então, o colapso da função de onda nada mais é do que transformar uma onda, né, em partícula, tá? Transformar uma onda em partícula. Isso se chama de colapso da função de onda. Ou seja, transformar, no caso, né, essa onda, esse desejo que está apenas em uma onda de possibilidade por enquanto, em uma experiência física ou em algo que você queira fisicamente. Por exemplo, um carro, uma casa ou uma experiência física, uma viagem, entende? Um relacionamento ou a cura do seu corpo. O que for que você deseje, você pode transformar em onda, né, de onda, na verdade, em partícula, em matéria sólida, tá? E aí, como que você faz isso, né? Os cientistas, observando essas partículas, essas pequenas moléculas, esses elementos que formam o átomo, que formam os prótons, elétrons e afins, eles observaram um elétron e eles viram o seguinte, que a intenção de quem observa, ou seja, a nossa intenção, consegue transformar essa onda em partícula. O colapso da função de onda é dado através da observação, ou seja, a intenção do observador consegue transformar uma onda em partícula, realizar o colapso de função de onda, ou seja, manifestar algo que você deseje, tá? Esse experimento que os cientistas fizeram é o que chama de experimento da dupla fenda, tá? Que fala bastante, né? Muita gente já deve ter ouvido falar. O experimento da dupla fenda é muito importante para o estudo da lei da atração, da física quântica, por isso. Porque a partir disso eles perceberam que a intenção de quem observa, a intenção consciente de quem está observando, consegue modificar o comportamento da onda para que ela se transforme em partícula, tá? Uma onda se transforma em partícula a partir da observação, da intenção de quem está observando. Então, a sua intenção consciente consegue realizar o colapso da função de onda, transformar uma onda de possibilidade, o seu desejo, em uma manifestação física, em um evento, uma coisa que aconteça realmente na sua vida. E o que é essa intenção? Vamos lá, a intenção nada mais é do que o seguinte, é quando você consegue ter um pensamento claro sobre aquilo que você quer, atrelado a um sentimento claro também ao desejo realizado. Então, o que acontece? Como você intenciona algo? Pensamento e emoção clara, tá? Esse é o conjunto básico, pensamento e emoção clara. A sua mente, o seu cérebro vai manifestar um pensamento claro daquilo que você deseja, tem que ter muita clareza do que você quer, e o seu corpo tem que manifestar a emoção clara sobre aquilo que você deseja. Isso é uma intenção clara, um combinado de pensamento e emoção. Os dois vão dar o que a gente chama de intenção, tá? A intenção consciente para que você consiga realizar o colapso da função de onda. Não é querer muito, tá? Às vezes a gente entende que a intenção clara, eu quero muito isso. Não é querer muito, é o poder que você tem de mostrar ao universo que você já se sente como se aquilo tivesse realizado. Então, quando você manifesta uma intenção clara, né, desejo, mas emoção muito clara, o universo entende que aquilo já se realizou, uma emoção clara daquilo que já aconteceu, tá? Como já tivesse acontecido, porque nesse campo de energia potencial não existe presente, passado e futuro. Tudo é energia constante e potencial. Então, não existe presente, passado, futuro. Então, quando você sente algo como se já tivesse ocorrido, o universo entende que aquilo já realmente aconteceu e ele vem, ele colapsa essa função de onda. Você, na verdade, colapsa a função de onda, tá? Então, você precisa sentir claramente dentro de você, como se aquilo já tivesse ocorrido. Isso é o desejo muito claro, não é eu quero muito, mas é esse poder que você tem de sentir como se aquilo já tivesse
acontecido. É isso que faz o colapso da função de onda. Uma intenção clara, pensamento mais emoção muito clara, tá bom? Aí agora que você já entendeu tudo isso, eu vou te explicar o passo a passo dessa técnica, te mostrando onde que todo esse conhecimento que a gente viu até aqui se encaixa para que você entenda como é que a técnica funciona de forma certa e possa colocar em prática da forma certa. Então agora, como é que você vai fazer essa técnica? Você vai pegar um caderno ou folhas de papel, isso não importa, tá? O que for melhor para você, Aline, eu só tenho sulfite em casa. Você vai pegar sulfite que deu o suficiente para você fazer a técnica ou um caderno. Não importa, isso não importa. Já vou te explicar o que realmente importa. Te expliquei até aqui os conceitos e agora eu vou te explicar o que realmente importa. Vai pegar um papel, não importa qual seja o tipo de papel, que tenha linha ou não tenha linha, tanto faz o que você tiver na sua casa. E aí o que você vai fazer? Vai escolher um momento do dia. O momento também não importa. O momento que você consiga ter tranquilidade para fazer, que você consiga ficar no ambiente sozinha por algum tempo fazendo, tá? Isso é mais importante. Se de repente você conseguir todos os dias, no mesmo horário, um lugar que você consiga ficar calma, tranquila, que a sua energia tá melhor também, né? De repente você acorda com a energia melhor, ou antes de dormir, ou na hora do almoço, enfim, o horário que você puder e que você sinta que você tá mais relaxada, mais calma, tem tranquilidade para fazer a técnica, tá? Então você vai pegar um papel, vai pegar uma caneta ou um lápis, o que você tiver para escrever, também não importa isso. E aí o que você vai fazer? Agora que você já tem o material, caneta, papel, já determinou o tempo que você precisa para fazer, já escolheu um lugar para fazer, você vai fazer o seguinte, você vai pensar em um desejo que você tenha, tá? E você vai pensar nele como se ele já tivesse realizado. Vai pensar nele e vai criar uma frase como se ele já tivesse realizado. O ideal é que você faça um desejo por vez, tá? Você vai escrever lá tudo direitinho, mas um desejo por vez. Depois que você concluir um, que você realizar um, você foca a sua energia em concluir o outro. É mais fácil assim. Então você vai pensar no seu desejo e vai criar uma frase que mostre como o seu desejo já tivesse realizado. Eu vou dar 3 exemplos aqui para você entender, tá? Exemplos de situações diferentes para de repente você encaixar na sua situação de vida atual, no seu desejo atual. Vou dar 3 exemplos aqui para você compreender. Bora lá. Primeiro desejo, um exemplo de desejo. Quero ter mais dinheiro. Esse é o seu desejo. Como que vai ser a sua frase? Sou grata por ter 20 mil reais na minha conta. Estou feliz por ter 20 mil reais na minha conta. Você pode colocar sou grata, ou estou feliz e grata por ter 20 mil reais na minha conta, ou eu tenho 20 mil reais na minha conta. O valor de dinheiro, gente, é o quanto você quiser colocar, tá? É a quantidade que você quiser colocar. Tô dando só um exemplo aqui de um valor específico, mas é o que você quiser colocar. Agora um próximo exemplo com base em relacionamento. Quero ter um novo namorado, quero ter um namorado, quero me casar, quero ter uma esposa, quero construir uma família, o que seja em relação a um relacionamento. Aí você vai escrever o quê, né? O seu desejo é quero ter um relacionamento. Qual é a frase que você vai escrever? Estou muito feliz por ter um relacionamento novo. Estou muito feliz por ter começado a namorar. Estou muito feliz por estar namorando. Enfim, você vai colocar estou muito feliz e grata. O que você quiser colocar, né, de sentimento aí, com base nesse desejo realizado. Como você se sentiria se tivesse realizado esse desejo. Aí agora a última frase de exemplo aqui. Meu desejo, quero ter mais saúde. Estou muito feliz por ter um corpo forte e saudável. Estou muito feliz e grata por ter um corpo forte e saudável. Essa seria a frase para o desejo, no caso. Quero ter mais saúde, eu quero me curar de determinada doença. Então, eu estou muito feliz por ter um corpo forte e saudável. Porque se você tem um corpo forte e saudável, significa que você já curou aquela doença. Então, é sempre uma frase que mostre que o seu desejo já foi realizado, tá bom? Então esse é o próximo passo. Você agora já pensou no seu desejo e pensou numa frase, né, que demonstre o seu desejo realizado, tá bom? E aí o que você vai fazer? Já no lugar certo, com a caneta e papel na mão, com a frase pronta, você vai escrever no papel 33 vezes a frase que você escolheu para o seu desejo realizado, tá? Vai escrever 33 vezes por 3 dias. Isso é importante.
33 vezes por 3 dias. Você vai escrever a frase. Agora eu vou começar a te explicar onde que se encaixa aquilo que eu te expliquei antes, tá? Então o que acontece? Quando você determina, por exemplo, a frase: estou muito feliz e grata por ter um relacionamento, por ter X dinheiro na conta, por ter um corpo saudável, o que acontece? Você está colocando a sua intenção, a parte do pensamento, um desejo claro. Lembra que eu falei? Você tem que ter um pensamento claro daquilo que você quer. Então você intencionou a primeira parte aí, que é o pensamento. Agora, qual a outra parte que vem? A emoção. Você precisa, para você realizar o colapso da função de onda, você vai fazer o quê? Sentir a emoção como se aquilo já tivesse realizado na sua vida, tá? Então, na hora que você escrever, você precisa estar fazendo o quê? Escrevendo, sabendo, né? A frase você já determinou claramente aquilo que você quer, e agora você tem que sentir claramente como se aquilo já tivesse acontecido. Então, o que acontece, né? Nessa técnica, você vai estar fazendo por 3 dias intencionalmente o colapso da função de onda, tá? Para aquele desejo se realizar. É isso que você está fazendo quando você faz essa técnica. Você já emanou um desejo para o universo, ele é uma onda de possibilidade, e quando você para e escreve 3 dias, 3 vezes seguidos, colocando um pensamento claro, como se o desejo já tivesse sido realizado, né? Escrevendo uma frase que mostra que aquele desejo já se realizou, a intenção, pensamento mais emoção, e sentindo como se aquele desejo já tivesse realizado, o que você está fazendo é criando esse desejo de forma sólida, colapsando a onda em partícula, transformando essa onda de possibilidade em uma partícula, em uma manifestação na sua realidade. Então é isso que você está fazendo. Então o que é fundamental aqui? Não é o papel, não é a caneta, não é o lugar que você está fazendo, é a intenção clara que você coloca para o universo. A frase é a parte mais fácil, decretar o que você deseja, o que eu realmente quero. Agora, a parte, né, que você precisa focar é sentir, tá? Você precisa sentir como se o seu desejo já tivesse realizado, sentir a emoção como o seu desejo já tivesse realizado. É como se você tivesse viajado para o futuro. Lembra que eu falei que nesse campo quântico de infinitas possibilidades não existe espaço e tempo, não existe presente, passado e futuro. Então é como se você tivesse viajado até o futuro e sentido se aquilo já tivesse realizado, como se aquilo já tivesse realizado. Então o universo vai simplesmente colapsar esse desejo, vai colapsar, vai transformar essa onda em partícula. E fundamental, você não pode pensar no como isso vai acontecer. Eu não tenho condições de isso acontecer, é pouco tempo para isso acontecer. Você não pode pensar sobre isso, tá? Você simplesmente vai colocar a sua intenção e sentir como se aquilo já tivesse realizado. É isso que você está fazendo, colapsando a função de onda por 3 dias, tá? E aí agora vem um ponto importante, aquele segredo que eu te falei, que você precisa saber para que essa técnica funcione para você. Mas antes de te contar esse ponto crucial, se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, já curte esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Agora eu vou te contar esse ponto crucial que você precisa saber para você conseguir realmente manifestar seu desejo em 3 dias, tá? Então o que acontece? Você determinou a intenção clara, você sentiu como já tivesse realizado nesses 3 dias fazendo a técnica. Primeiro dia, 33 vezes 3, né? No caso é o quê? Escreveu 33 vezes no primeiro dia, segundo dia escreveu 33 vezes de novo, terceiro dia escreveu 33 vezes mais uma vez, escrevendo a intenção clara, né? O pensamento, a ideia clara do que você quer, com a emoção congruente com aquilo que você quer, com o desejo realizado, a sensação de desejo realizado. Agora, qual é o ponto crucial, né? Qual é o pulo do gato, o segredo que você precisa saber para que isso aconteça? Você não pode, a partir do primeiro dia que você sentou lá na cadeira, começou a escrever 33 vezes, colocou a sua intenção do desejo realizado, você não pode contradizer mais esse desejo. O que eu quero dizer com isso? Você não pode falar ou pensar ou sentir coisas que contradigam esse desejo. Você foi lá e colocou uma intenção clara, mas agora você não pode contradizer essa intenção. Lembra que eu falei que essa energia potencial consegue, né, se moldar, você modela ela através da sua intenção. O colapso da função de onda é como se estivesse com uma argila na mão, modelando aquilo que você quer. O seu pensamento e as suas emoções, eles são como argila,
tá? Formando aquilo que você quer. Então, quando você faz isso, quando você é intencional, você começou a modelar a argila, transformar a onda em algo sólido. Mas toda vez que você vai lá e coloca algum pensamento contrário àquilo, o que acontece? Você paralisa a manifestação, que chama de decaimento de onda, a onda transformando em partícula, né? Na física quântica seria o decaimento de onda. Mas em outras palavras, te explicando de uma forma mais básica, é como se você estivesse fazendo picolé. E aí o que acontece? Você vai lá e vai fazer picolé. E aí você coloca na geladeira. A partir do momento que você colocou o picolé na geladeira, é a primeira parte que eu falei do exercício, da técnica. O colocar o picolé na geladeira é fazer a técnica, tá? Você foi lá e colocou a intenção, pensamento, atrelado à emoção, do desejo que você quer. Fez isso por 3 dias. Só que aí, vamos supor que depois você fez a técnica e aí você foi lá e abriu a geladeira, você duvidou, mas será que não vai acontecer? Ou pensou um sentimento contrário àquilo? Como assim um sentimento contrário? Vamos supor que o problema seria o dinheiro. Você foi lá e se preocupou em relação à conta que você tem que pagar, se preocupou em relação ao alimento que acabou na sua casa, você não vai ter como comprar, ou alguma cobrança que veio, ou em relação a algo que você queira e você não pode comprar. Qualquer sentimento contrário, porque lembra, você tem 20 mil reais na sua conta, então a partir de agora você tem que se comportar constantemente por 3 dias como se você já tivesse, porque toda vez que você duvida, acontece o que a gente chama de efeito Zenão, que é o efeito do observador. Tá? Você colocou o picolé na geladeira, o que acontece? Quando você abre a geladeira, o ar quente, né, de fora faz com que aquele picolé comece a derreter, aquele gelo que estava se formando começa a derreter. Se você abrir várias vezes, quanto tempo vai demorar para esse picolé se transformar, que é um líquido, e se transformar num sólido? Muito mais, ou talvez ele nem consiga congelar. Ele fica meio estranho ali e não congela. Então acontece a mesma coisa com o seu desejo. Você criou uma intenção forte durante a técnica, né? Escreveu lá 33 vezes, sentindo a emoção, fez isso conscientemente por um tempo específico, manifestando, né, uma emoção consciente com uma intenção consciente por tempo específico, porque isso vai fazer com que o universo já comece a criar todas as possibilidades, transformando essas possibilidades em matéria, tá? O universo começa a orquestrar tudo, transformando aquilo que você deseja em matéria. E aí, quando você duvida, você sente diferente daquilo que você intencionou, o que acontece é o seguinte: você para esse processo de transformar o que é onda em partícula. É o efeito Zenão ou o efeito do observador. Tá? Que é chamado assim na física quântica, mas nada mais é do que uma preocupação, uma dúvida ou um medo. Se for um caso de um problema físico, né? Durante esses 3 dias você fez a técnica, aí você vai lá, tá sentindo dor, e aí, meu Deus, tá doendo tanto e tal. E aí você se envolve com aquela emoção contrária ao seu desejo, porque se você é forte e saudável, você não pode, no caso, contradizer isso, porque toda vez que você contradiz isso, você para, né, a manifestação. Então, o que você tem que fazer? Durante esses 3 dias, você tem que se manter constantemente naquela intenção clara daquilo que você quer. Pensamento, não pode duvidar, pensar o negativo, contrário àquilo que você quer. E você também não pode sentir diferente daquilo que você decretou, daquilo que você intencionou. A partir desse momento, você é a pessoa forte e saudável. Você tem que se sentir como uma pessoa forte e saudável. Então, qualquer medo, preocupação, dúvida ou qualquer coisa que aconteça nesse período, você tem que contornar para que não interfira no decaimento da onda. Tá? Nessa onda de informação se transformando em partícula. Muita gente, né, ouve falar dessa técnica e fala o quê? Depois que você fizer a técnica, você tem que guardar o caderno e esquecer que você fez a técnica, não é? Ou soltar. É isso que muita gente fala. Você tem que esquecer que fez a técnica. Mas aí qual é o ponto? O guardar o caderno, o guardar as folhas é simplesmente um simbolismo, tá? É um simbolismo do que você vai ter que fazer na prática, que é simplesmente não mais agir, pensar ou sentir como se aquilo ainda não tivesse acontecido.
tá? Então, muitas vezes as pessoas se preocupam, Aline, onde que eu guardo o caderno? Eu preciso guardar o caderno? Posso guardar dentro de um livro? Isso é simplesmente simbolismo, não importa, isso não importa. O que vai importar é o seu comportamento a partir de agora, seus pensamentos e emoções, as suas intenções, porque se a sua intenção interfere no colapso da função de onda, toda vez que você coloca uma intenção contrária àquilo que você já intencionou, você para o decaimento de onda, para a manifestação. É como se você tivesse feito um pedido, né, numa loja, e aí toda vez que você tem uma dúvida, um medo, uma preocupação em relação àquele pedido, será que vai chegar? O motoboy para no meio do caminho. Então, ele nunca vai chegar até você, tá? Então, o soltar é simplesmente o que a gente chama também, né, de permitir. É o processo de permitir que esse desejo que você já intencionou, que colocou a intenção clara, que já começou a se transformar de onda em partícula, se transforma em partícula. O universo faça esse processo. Esse processo não é com você. O transformar onda em partícula não é com você. O seu processo é intencionar. Você já fez isso por 3 dias, agora você precisa soltar. Então, o soltar real desse processo é não mais emitir qualquer sentimento ou pensamento contrário àquele que você emitiu quando você fez a técnica, tá? E é aí que a maioria peca, né? Porque quando você tem um desejo, que você quer algo que de repente não interfere tanto na sua vida, é mais fácil você soltar. Agora, quando é um problema de saúde, quando é algo que está acontecendo ali latente, que está te preocupando de forma latente, como que você vai simplesmente esquecer que aquilo está acontecendo, tá? Porque, por exemplo, na questão do dinheiro, a partir do primeiro dia você sentou, fez a técnica, naquele momento que você colocou um pensamento claro, uma intenção clara, uma emoção clara daquilo que você quer, você intencionou, escreveu, você não pode mais voltar atrás, tá? A partir do primeiro dia, pelos 3 dias seguintes, você vai se comportar como se aquilo já tivesse realizado. Então você não pode olhar a carteira sem dinheiro e se preocupar. Tá? Você não pode olhar para a carteira sem dinheiro e se preocupar, você não pode sentir uma dor, um sintoma do seu problema de saúde e começar a emanar uma dúvida, uma preocupação, um medo sobre aquele seu problema de saúde, do que pode acontecer futuramente. Você não pode se sentir sozinha, no caso, né, no relacionamento, no fato de você querer desejar um relacionamento, se sentir sozinha e ficar ali simplesmente se envolvendo naquela emoção contrária à emoção do seu desejo, né? A partir do momento, no primeiro dia que você faz a técnica, você precisa se comportar como se aquele desejo estivesse realizado. Você não pode mais voltar atrás, tá? Isso é fundamental. Isso é o verdadeiro soltar. Do contrário, você vai fazer o que chama de efeito Zenão, tá? Não pode sentir ansiedade também. Nossa, mas quando será que vai se manifestar? Como será que vai acontecer? Você tem que simplesmente soltar, liberar esses pensamentos e preocupações e emoções contrárias ao desejo que você quer. E aí, como que você faz isso, né? Porque isso é o fundamental, isso é o que muita gente peca. É o erro que faz com que muita gente não consiga fazer essa técnica, né? E ter o resultado é simplesmente porque a pessoa faz a técnica e depois ela não percebe isso, que como ela não entendeu que naquele momento que ela escreveu, ela estava colapsando a função de onda, ela estava fazendo com que a onda transformasse em partícula através da intenção dela, ela intenciona coisas diferentes daquilo que ela intencionou na hora da técnica. Ou seja, ela pensa e sente coisas diferentes e aí ela simplesmente para o colapso da função de onda. Porque qualquer pessoa, como eu falei, tudo é energia e todos nós temos esse poder de fazer isso. Não é que nenhuma pessoa tem mais potencial e você não tenha condições de fazer. Você tem condições de fazer. Você é um co-criador, tá? Só que o que acontece é que você, não entendendo como funcionava, até agora você não entendia, por isso que eu te expliquei tudo aquilo, você simplesmente fazia uma intenção e mudava essa intenção. E como é que você faz isso? Que você solta, que você não se preocupa, sendo que as coisas continuam acontecendo ali na sua vida. O que você precisa fazer é parar o processo de pensamento antes que ele se transforme numa emoção. Eu não vou conseguir te explicar detalhadamente isso aqui nesse vídeo, porque esse vídeo já está bem longo, o objetivo é explicar a técnica, mas se você sabe que você tem muita dificuldade em soltar, eu vou colocar aqui no card um vídeo que eu já fiz, onde eu explico detalhadamente esse processo de soltar, tá? Como você faz para transformar esse medo, essa preocupação, antes que ele se transforme em algo grande,
e interfira no colapso da função de onda, interfira na manifestação do seu desejo, tá bom? Como você faz para controlar essa ansiedade, esse medo? Existem técnicas específicas para te ajudar nesse processo. E nesse vídeo eu te explico detalhadamente como funciona isso. Então, clica no vídeo aqui quando estiver acabando de assistir esse, volta nesse vídeo do soltar e assiste para você entender realmente como funciona o soltar, como você solta esse desejo, o que você vai fazer nesses 3 dias para que você possa soltar esse desejo e não manifestar nenhuma intenção contraditória de preocupação, de medo, de dúvida, de falta, tá? Do seu desejo realizado, e assim você consiga realmente colocar a técnica 33 vezes 3 em prática, beleza? 99% das manifestações, elas já estão prontas antes que a gente veja qualquer evidência física. Então, quando a gente, coloca algum pensamento de medo, de dúvida, o que a gente faz é que como se ali o picolé já estivesse praticamente congelado e a gente vai lá para a geladeira e faz com que ele derreta de novo. Por isso que é tão importante que você contorne esses pensamentos, antes que eles se transformem numa preocupação, numa emoção muito forte e interfira na manifestação do seu desejo, tá? Agora eu vou recapitular aqui o passo a passo. Vamos lá. Vai simplesmente pegar um papel, uma caneta, pode ser um caderno, pode ser folhas separadas, o que você tiver. Vai determinar o momento do seu dia que você tenha mais energia, que você esteja mais tranquila, tenha um ambiente tranquilo e tempo para você poder fazer a técnica. Você vai pensar no seu desejo e vai criar uma frase como se o seu desejo já tivesse realizado. Vai escrever 33 vezes, vai repetir esse processo por 3 dias, tá? E aí, nesses 3 dias, o que você precisa fazer? Qual é o ponto crucial? Você não pode voltar atrás, tá? Você não pode pensar, intencionar, pensar e sentir contraditório ao desejo, à intenção que você declarou nesses 3 dias. Então, a partir do primeiro dia que você fizer a técnica, você não pode mais pensar ou sentir diferente da intenção que você declarou quando você fez. Tá? Isso é o ponto fundamental. E aí, o que acontece, Aline? Fiz a técnica por 3 dias, meu desejo não se realizou. O que aconteceu? Você foi lá, você intencionou da forma certa, você escreveu, você colocou, o desejo da forma certa, da forma afirmativa, como se ele já tivesse acontecido. Você sentiu realmente a emoção, como se aquele desejo tivesse acontecido. E aí, o que aconteceu? Você simplesmente provavelmente não está conseguindo permitir que o universo conclua o processo de colapso da função de onda. Transforme a onda de informação, que é o seu desejo, em uma partícula, tá? Então, uma coisa sólida, no acontecimento na sua vida, em algo físico. Então, o que está acontecendo? Você precisa praticar o soltar, o permitir. Tá? Você precisa contornar esses pensamentos antes, pensamento de dúvida, de medo, de ansiedade, de preocupação, antes que eles se transformem em emoções fortes. Por isso que eu te falei que o principal a fazer agora, se você percebe, fez a técnica alguma vez, não funcionou, assistiu esse vídeo aqui, já clica aqui no vídeo que eu vou deixar aqui no card para você assistir, tá? Que é o vídeo de como soltar, porque é isso que está impedindo de você realizar a técnica. A técnica funciona porque você é um co-criador, você consegue fazer o colapso da função de onda, você consegue transformar uma onda de informação em partícula. E quando você vai lá, tem uma visão clara daquilo que você quer e tem um sentimento claro de como aquilo seria, que aconteceria, então automaticamente você está fazendo o colapso da função de onda. O que faz com que o desejo não se manifeste simplesmente é o soltar, é você fazer o que chama de efeito Zenão, tirar o picolé da geladeira, antes dele congelar totalmente, transformação do líquido no sólido, nesse caso de onda em partícula, tá? Então, o soltar é fundamental. É isso que vai fazer com que esse desejo realmente funcione. E é o soltar, que eu falo soltar real, tá? Não é onde você guarda ou o que você faz com o papel. É como você age depois que você faz a técnica, a partir do primeiro dia. Acabei de fazer a técnica, a partir de agora, eu sou aquela pessoa que eu intencionei, eu não posso voltar atrás. Eu tenho que sentir como aquela pessoa sente, como se tivesse um relacionamento, como se tivesse 20 mil reais na conta, como se tivesse um corpo saudável. E toda vez que acontecer de uma preocupação, um medo, dúvida, ansiedade sobre o meu desejo
não está realizado ainda vir, eu preciso contornar, transmutar esse estado mental antes que ele interfira naquele processo de colapso de onda que já deu início. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo, se você realmente agora entendeu como funciona essa técnica. Comenta se você gostou desse formato de vídeo, mostrando o que existe por trás de cada técnica. Se tem alguma técnica que você quer saber também o que tem por trás dela, para que eu possa trazer aqui essa outra técnica que você conhece, quer saber como funciona, te explicando todo o conhecimento de física quântica que tem por trás. Eu adoro fazer esse conteúdo, então se você me falar, de repente, um tipo de técnica que eu já conheço e eu posso explicar para você, vai ser um prazer trazer aqui. Então comenta aqui para mim o que você achou ou alguma outra técnica que você queira saber também, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!